Boa tarde, pessoal! Estamos ao vivo aqui. Eu sou o professor Lorenzo. É um prazer muito grande ter vocês com a gente e é uma alegria, né? Nós estamos aqui em parceria com a PUC Minas, e esse é uma extensão, o projeto de extensão da PUC Minas, e temos então a interpretação textual, a interpretação do texto. Também nós temos aulas de redação. Então, começando aí, gostaria que vocês falassem, assim, deixassem nos comentários as dúvidas, as questões, de onde vocês são, qual a idade, qual a pretensão, qual o intuito, qual o objetivo e o desejo do curso, né? O que vocês desejam que seja apresentado no curso, como que vocês esperam que seja uma interpretação textual, o que vocês esperam que seja um tipo de redação, né? Então aí nós vamos ouvi-los também. Antes de mais nada, também eu sou estudante da PUC, e também eu dou aulas particulares já há muitos anos, como português, e algumas questões sobre questões jurídicas. Então, começando assim, vamos introduzir aqui uma noção básica sobre o que é a interpretação do texto, assim, uma noção básica. Por exemplo, a palavra texto, né, que tem ela é familiar de qualquer pessoa ligada a uma prática escolar. Então talvez vocês já ouviram falar o que é esse tipo de interpretação de texto. E aí ela vai aparecer com alta frequência, né, no linguajar cotidiano, no nosso dia a dia, no interior da escola, quando fora dos limites. E aí, né, não é estranho, por exemplo, as expressões como que os que seguem, redigem um texto, o texto bem elaborado, o texto constitucional não está suficientemente claro. Então tudo é texto. As leis que nós temos no nosso país são feitas com texto, são feitas por pessoas que estudam a gramática, as interpretações textuais, né? Os autores da peça também, quando vai fazer um teatro, uma novela, um filme, sempre tem ali um redator que produz um bom texto. E aí, por essa causa exata, né, e exatamente por isso, que é uma frequência do uso, todo o estudante possui essas habilidades, né, e é necessário desenvolvê-las, né? Aí o redator, ele produz um bom texto, geralmente, por causa que há exatamente uma alta frequência do seu uso. Todo estudante também já fez alguns tipos de redação sobre o que significa o texto. Então são várias noções, e aí algumas vão ganhar essa importância especial para a nossa aula, que é o que propõe, que é o saber ler, né, o escrever os textos. E aí, numa introdução bem básica, considerações fundamentais, né, da natureza do texto, numa consideração bem primordial aí, nós podemos ver assim, o texto não é um aglomerado de frases, né? E aí a matéria teve uma revista Veja de 1988, uma matéria publicada nela, que trouxe uma reportagem, né, sobre o caso de corrupção que envolvia suspeitos, membros de administração pública na época, né? E aí então era uma reportagem. Então um tipo de texto, no caso, um texto jornalístico, é um estilo de reportagem. Aí nós temos então outros estilos, como poema, literatura. E aí o fragmento que falava, que se referia também, era na posse o secretário da indústria, ele dizia que negava os tipos de corrupções. Então é como se fosse uma entrevista.
Nós temos o texto também, que ele vai ser o texto narrativo, né, que vai narrar um caso. Então nós podemos perceber que essa finalidade de consideração do texto, da leitura, ela pode ser equivocada primeiramente. Quando vocês forem fazer a interpretação textual, geralmente a gente orienta que a pessoa leia somente uma vez, em vez de ficar lendo várias vezes, mas aí que vocês leiam com atenção a pontuação. Nenhum texto é uma peça isolada, né? Então a manifestação da individualidade de quem produziu o texto, então a forma como foi construído aquelas sentenças, aquelas construções de frases, vai marcar uma posição ou participar do debate sobre o que está sendo tratado e o que está sendo conversado no texto. Então, inicialmente, nós temos a compreensão textual. A compreensão textual, ela vai se basear nas informações que estão escritas ou pressupostas. Então, a informação, a pressuposta, ela vai ser trabalhosa porque não vem escrita no texto. Mesmo assim, ainda permite um tipo de certeza. Então, aí no ter certeza de uma coisa que não está escrita, é a partir de relações lógicas entre ideias no texto, e aí muitas frases, né, que podem se combinar ao longo do texto, e entre essas ideias do texto, essas frases com as combinações, e combinação que nos leva a ter essa certeza sobre a relação lógica. Então, podem ser também aspectos gramaticais. Algumas frases de palavras e algumas funções de análise sintática também vão trazer umas implicações para o significado textual. Então, a compreensão e a interpretação nós temos aí. Na interpretação, antes disso, né, nós já dizemos isso, algumas classes de palavras e algumas funções da análise sintática que vão trazer essas implicações para o que significa o texto. Então nós temos a interpretação, nós temos a inferência. O que foi inferido? E aí na interpretação textual, na interpretação do texto, é claro que para comprovar, por exemplo, uma constatação de uma notícia, nós temos que, por exemplo, se tem revólveres ou se tem um tipo de investigação, o que tem ali no texto que traz aquela notícia que a pessoa quer saber. O exemplo escolhido deixa claro qual que é o sujeito do texto. Tudo isso nós vamos analisar bem por partes. E aí, antes de entrar bem a fundo no texto, nós queremos falar, por exemplo, da interpretação. São possibilidades, né? A interpretação ela retém essas possibilidades a partir de pistas presentes no texto, dicas. Então, como as entrelinhas, as suspeitas, nós não chegamos a ter certeza que é a situação que pode ser, mas também não pode ser. Então, existe uma mera possibilidade, isso nós vamos chamar de inferência, como dedução, com base nas pistas que o texto vai fornecer para a gente. E aí a inferência, a inferência vai depender muito da confirmação. A inferência vai ter relação, ela se relaciona com nossa bagagem cultural. Pode ser que na realidade aquilo aconteça, porque pode ser que não aconteça. Então, na inferência, sempre nós dependemos da nossa experiência de mundo,
do nosso conhecimento prévio na leitura daquele texto. Então, todos vocês, com certeza, têm um pouco de conhecimento, né? Um pouco de cultura, cada um a sua cultura, o seu modo de agir, né? O modo familiar, o modo de comer, o modo de conversar. Até aqui em Minas Gerais, né, nós temos um pouco de né, nós temos assim, por exemplo, chamar a pessoa de você em vez de você. Isso são coloquialismos da nossa língua, que não é de todo errado, mas na norma culta seria considerado errado no padrão para uma correção textual, por exemplo. Mas no dia a dia é normal as pessoas falarem assim de acordo com os seus regionalismos, os seus coloquialismos, as suas culturas e tradições. Então a inferência ela vai se relacionar então com isso, com a nossa bagagem cultural. Pode ser que na realidade isso aconteça ou que não. Então na inferência nós sempre dependemos de nossa experiência de mundo. E aí do nosso conhecimento prévio à leitura daquele texto. E por isso é importante que nós tenhamos uma leitura, porque gera uma visão profunda nas camadas que vão além da superfície do texto. Por isso que é importante sempre estarmos lendo um texto jornalístico, um texto, um artigo de opinião num jornal digital ou de folha impressa, um livro de artes, um livro de cultura, um livro de história, um poema. Até o tipo da letra da música é um tipo de texto também, né? Então, nós temos essas palavras chaves nos enunciados, quando vem o enunciado da questão, tem a informação no texto que vai aparecer escrita ou pressuposta. Pode ser que você, por exemplo, você vai ter certeza daquilo. A questão pode usar um vocabulário no enunciado, é possível afirmar com base no texto, nós podemos dizer a partir do texto, relatar, mostrar, evidenciar. Então aparece também de acordo com o texto, segundo o texto. Então são palavras que vão levar para a informação escrita ou pressuposta, que levarão à certeza. Então aí uma boa leitura, geralmente, ela vai poder se basear em fragmentos isolados do texto, porque o significado das partes sempre é determinado pelo contexto do qual se encaixam. E aí é por isso que é importante sempre a gente ler e entender o contexto daquele assunto que a gente está lendo, dos exercícios textuais. Então, quando nós tratamos ali de suspeita, apenas uma possibilidade, que é o caso da inferência, então vão existir também algumas palavras-chave no enunciado. Questão pergunta se é possível inferir, ou se você pode concluir a partir do texto, sugerir, deduzir, ou a questão vai falar o quê? A partir do texto. Né? Então, essa boa leitura que vai deixar, por exemplo, pode deixar de aprender se nós não tivermos aquele contido naquele texto, aquela consciência. Por exemplo, quando você estiver fazendo uma questão ou lendo um texto, perceba ali o que aquele texto está querendo de você. Porque ele sempre produz um texto para marcar ali uma posição, uma frente. Então, continuando aqui, aí a compreensão, né? Nós já falamos, ela vai se basear nas informações escritas ou pressupostas. Uma informação pressuposta que ela não vai estar escrita, por exemplo,
Pode ser um texto não verbal? Pode. Uma charge, uma tirinha, é uma linguagem, é um tipo de linguagem, mas é uma linguagem não verbal. É uma linguagem que nós conseguimos entender, e aí até em outros idiomas, né? Se você vê uma tirinha, uma charge ali, somente com a imagem, sem nenhum texto, dando um entendimento ali de qualquer idioma, como foi ali uma que eles fizeram do presidente dos Estados Unidos, que era só um vídeo que eles fizeram, né? Não tinha legenda. E aí a pessoa entendia, conseguia entender ali aquela continuidade, aquele roteiro, né, o personagem, o que acontecia, sem a fala, somente com o som, as músicas, né, e aí a pessoa em qualquer parte do mundo conseguia entender, somente com a imagem, que é um tipo textual também. E aí nós chamamos de linguagem não verbal. Ela não depende de vocalizar para que gere essa compreensão. Então nós temos essa questão, no caso aqui, a interpretação vai se basear nas possibilidades que é a partir de pistas, né? Quais são as pistas que o texto vai te deixar? É aí que você vai conseguir acertar a questão, porque ele vai falar alguma coisa no enunciado que você, prestando atenção, você vai conseguir. Só verificar aqui se o microfone está certinho. Você vai conseguir a verificar e analisar as alternativas e saber se está certo ou não. Então, vamos lá. Próximo aqui a informação no texto, uma tabela que nós fizemos. E aí nós temos a informação, ela é escrita ou pressuposta, é uma certeza. Então, no vocabulário da questão vai estar o quê? Afirmar, relatar, mostrar, evidenciar, de acordo com o texto. E aí a suspeita ou possibilidade, que vai inferir, depreender, aludir, concluir, sugerir, deduzir ou a partir do texto. Então nós temos aí uma questão. Essa questão prática é uma tirinha, é um texto verbal e visual, nós dizemos. E aí nós temos essa questão que vai trazer aspectos escritos, não escritos, aspectos visuais, com cores, formatos, posição. Tudo isso é relevante quando se trata de interpretar esse texto. É verbal e é também visual. Então, observando essa tirinha, nós temos o personagem. Observe aí o personagem. Ele está no primeiro quadro, parado, os pés estão juntos. Né? Nós podemos ver que ele está olhando para frente. Tem um sapinho em cima como se fosse um boné em cima da cabeça dele. Então, no segundo quadro, né, ele anda, então aí os pés já estão distanciados. No terceiro quadro, o que ele faz? Ele olha para cima, os pés já estão parados, o sapinho está quase caindo. Então ele olha para cima, tem tipo como se fosse um pau de uma placa, um finco. E aí no quarto quadro nós temos o quê? A palavra punir, 2 quilômetros. E aí está mostrando para virar, para seguir, né? Para seguir ali a parte direita. E a palavra educar, 60 quilômetros, que significa para cima ali, ou seguir em frente no sentido. E aí, só pela imagem, o que vocês acham? Coloca no comentário aí, o que vocês acham que é
esse significado. Por exemplo, educar 60 quilômetros e punir 2 quilômetros. Né? O que é mais distante? Então aí, depois dessa análise, nós temos ali, assinale a única alternativa que não represente uma interpretação, inclusive de pressupostos subentendidos e implícitos, coerente da tirinha acima. Aí nós temos alternativas, e aí nós temos a alternativa A, que vai falar o quê? Punir é bem mais fácil que educar, embora seja menos eficiente. Você acha que é essa alternativa? Na B, ao seguir o caminho de punir, nos desviamos do caminho de educar. É isso que está falando? E aí a C, a educação é muito mais demorada do que a punição, mas vale mais a pena? E aí a D, antes de iniciar o caminho para educar, precisamos passar pelo caminho de punir? Essa D aí, ó, dá para você saber se está certo ou errado, porque é como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha só, antes de iniciar o caminho para educar, precisamos passar pelo caminho de punir? É isso que diz na placa? Uma exclui a outra? Essa tá fácil de saber se está errada, né? Ou errada ou certa. E a letra E, ó, se desejarmos seguir o caminho de educar, não deveremos passar pelo caminho de punir. E qual vocês acham que é? Pensa aí. Então, a tirinha é do Armandinho, que é um personagem. Então ele está com esse uniforme de escola, mochila nas costas, parado. Então nós notamos tudo isso também pela posição dos pés, né? Ele olha fixamente na linha horizontal, a linha horizontal. Não é isso? Ele tem, já falei, tem esse sapinho na cabeça. E aí, de repente, ele vai olhar para cima, ele para, ele junta os pés e ele olha para... O olhar dele vai para o alto, né? E aí diante dele observamos o quê? Um objeto fincado no chão. Então, a nossa curiosidade sobre o que o Armandinho viu é satisfeita porque nós observamos essa placa diante dele. Então, ele estava olhando para cima, ele via essa placa, e aí a primeira parte na linha inferior da placa, educar 60 km, e a seta para cima ou para frente. Por exemplo, seguir em frente. E para o lado a distância pequena de punir, que é 2 km. Nem se compara à primeira aqui embaixo. Então a 60 km e a distância pequena para punir na horizontal. Então, pessoal, olha a diferença. Para cima exige esforço. O outro é horizontal, que é um caminho mais facilitado. A setinha mostra para cima ou algo em frente. Também pode se entender assim. Então a distância 60 km, comparado com a outra distância de 2 km, é evidente que para a educação nós temos uma distância grande associada a essa dificuldade. E aí isso significa que não é fácil trabalhar com a instrução, com a educação. E o punir
ele é um caminho curto que não é bom para ninguém. Então a distância para punir é de 2 quilômetros, comparado com a educação que a punição fica fácil. E aí, na verdade, a distância de 2 quilômetros está muito mais perto punir do que educar. Então nós temos aí a questão que quer o que não é coerente. E aí nós temos essa letra A aí. Punir é bem mais fácil que educar, embora seja menos eficiente. Né? Então aí, que é bom, é bem mais fácil, entra no pressuposto que já falamos. Não está escrito lá no texto que é bem mais fácil. Está escrito isso no texto? Não está. E aí a relação lógica das distâncias leva a essa posição. Bem mais fácil que educar. A segunda parte, embora seja menos eficiente, não é pressuposto, mas é uma possibilidade lógica, porque é consenso cultural que a educação é mais eficiente e punir menos eficiente. Então a inferência se relaciona com nossa bagagem cultural e há essa possibilidade, isso não contradiz o texto, apenas uma possibilidade. E aí na letra B, ao seguir o caminho de punir, nos desviamos do caminho de educar. Então, ao seguir esse caminho de punir, nos desviamos do caminho de educar? Sim. Por quê? Um vai adiante para educar, o outro tem uma direção diferente. Então, é a verdade que nos desviamos. Então, aqui temos um pressuposto por causa da direção das setinhas que mostram. E aí, isso é um pressuposto. E aí, na letra C, a educação é muito mais demorada que a punição, mas vale a pena. Então, pela essa distância, educação 60 km e a punição a 2 km, mas vale a pena, é uma outra possibilidade, dentro desse universo cultural, é uma inferência correta. E aí a questão quer a incorreta. Né? A questão quer qual que está errada. Então a letra D aí, antes de iniciar o caminho para educar, precisamos passar pelo caminho de punir. Então, olha essa palavra antes, precisamos. Ele falou precisamos, necessidade, passar pelo caminho de punir antes. Não é uma sequência obrigatória. É uma escolha, ou você vai para horizontal, punir, distância menor de 2 km, ou você vai adiante, que é 60 km, para educar. Então você não vai passar por um antes do outro. Né? Você vai escolher para onde vai. Ou é um ou é outro. Então, por isso é que a letra D, nós percebemos que ela está incoerente. E aí na letra E, que diz se desejarmos seguir o caminho de educar, não deveremos passar pelo caminho de punir. E é uma hipótese, né? Se desejarmos, é uma escolha. Ou você vai adiante para educar, ou você vira para punir, coerente. Então, só a letra D não é coerente com a nossa resposta. E então, a letra D vai ser a certa porque ele quer a incorreta.
É importante perceber isso, porque pode ser que na questão, eles queiram a incorreta. Então, por isso que nós precisamos nos alertar quanto à posição, quando se trata de textos não verbais, as cores, a direção de um gesto, um olhar, que tudo isso importa. E aí as linhas, a bagagem cultural, a vivência do mundo importa. E aí as inferências, elas são as possibilidades em relações lógicas do texto, porque são meras pistas e possibilidades dentro de um contexto cultural. Vamos mais uma. É aqui a nossa letra D. Ok. Agora mais uma questão. No dia 31 de outubro de 1961, depois de conturbado processo de construção, que durou cerca de 3 décadas, a Bahia inaugurou a sua primeira penitenciária, que recebeu oficialmente o nome de Casa de Prisão com Trabalho. A instituição foi construída numa área pantanosa na periferia da cidade de Salvador. A implantação da penitenciária fazia parte do projeto civilizador oitocentista e o Brasil acompanhava uma tendência mundial de modernização do sistema prisional que teve início na Inglaterra e nos Estados Unidos no final do século XVIII. As execuções e as torturas em praças públicas, utilizadas para atemorizar a quem estivesse planejando novos crimes, foram gradativamente abandonadas. Entrava em cena a penalidade moderna, que planejava privar o criminoso do seu bem maior, a sua liberdade, internando-o numa instituição construída especificamente para recuperá-lo, que recebeu o nome de penitenciária. O seu funcionamento era regido por normas que seriam aplicadas de acordo com o modelo penitenciário escolhido pelas autoridades. Mas utilizavam-se elementos como o trabalho, a religião, a disciplina, o uso de uniformes e, sobretudo, o isolamento como métodos de punição e recuperação. Dessa forma, esperava-se criar um novo homem que seria devolvido à sociedade com todos os atributos necessários à convivência social, principalmente para o trabalho. Foi com essa expectativa que os reformadores baianos implantaram a casa de prisão com trabalho. Sempre quando vocês forem ler o texto, vocês vão ver que tem embaixo aqui uma referência. E tem vez que essa referência que fica embaixo do texto vai ajudar vocês a saberem a resposta, viu? Porque ali você vai saber mais ou menos de onde foi tirado o texto, quem escreveu, dependendo de quem você sabe conhecer. Se você conhecer o autor, já te adianta muito. Então é importante isso. Cláudia Moraes Trindade, o nascimento de uma penitenciária, os primeiros presos da casa de prisão com trabalho da Bahia, 1860 a 1865, Templo Niterói, páginas tais. Bom, e aí nós temos correlação, né? Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto anterior, que é este nosso, julgue o item. Com o uso do artigo definido na contração do em do projeto civilizador oitocentista, no início do segundo parágrafo, pressupõe-se que a autora parte do princípio de que os leitores tenham conhecimento prévio acerca desse projeto,
certo ou errado. E aí vocês podem colocar no comentário aí o que vocês acham. Então nós podemos imaginar, por exemplo, numa lanchonete, pessoas sentadas à mesa, o garçom se aproxima com o cardápio, um dos dois fala para o garçom, eu quero um suco de laranja, é o pedido, o outro fala também quero, o garçom vai, quando retorna, entrega o pedido. A pessoa que recebeu o pedido então degusta o suco e diz, o suco está uma delícia. Então esse suco com artigo definido é o suco, porque não é mais um suco. Então, quando ele falou da primeira vez, era a primeira apresentação. Então, agora é o suco, aquela coisa presente, específica diante dos interlocutores. Então, o artigo definido vai carregar esse pressuposto de que você já tem o conhecimento daquilo, que acompanha o artigo definido. E aí o indefinido seria a primeira apresentação daquele objeto, quando ele pediu a primeira vez um suco de laranja. Então, vamos no texto e percebemos o que no primeiro parágrafo. No dia 31 de outubro de 1961, depois de um conturbado processo de construção, que durou cerca de 3 décadas, a Bahia inaugurou a sua primeira penitenciária, que recebeu oficialmente o nome de Casa de Prisão com Trabalho. E aí a instituição, qual instituição? A sua pergunta é essa. Você vai colocar. Qual instituição? É a primeira penitenciária. Foi construída numa área pantanosa na periferia de Salvador. Então nós prestamos atenção, no segundo parágrafo, nós temos o quê? A implantação da penitenciária, ele já se referiu aqui à penitenciária, que fazia parte do projeto civilizador oitocentista. Então, gente, esse projeto civilizador oitocentista não foi citado na primeira parte do texto, porque a primeira parte citava a construção da primeira penitenciária na Bahia e não o projeto. E aí no segundo parágrafo diz que essa penitenciária fazia parte do projeto civilizador oitocentista e que o Brasil acompanhava a tendência mundial de modernização no sistema prisional, que teve início na Inglaterra e nos Estados Unidos no final do século XVIII. Então esse projeto, ele aparece aqui no segundo parágrafo, na primeira vez já com artigo definido, o do, e aí isso nos faz pressupor que é algo já conhecido do leitor. Então o texto não apresentou o projeto, ele citou logo de cara com o artigo definido. Isso faz pressupor que o leitor, ele já tenha um conhecimento prévio desse projeto. E aí nós percebemos o que? O item está certo, Nós percebemos isso. Então nós vamos lembrar o que? O pressuposto tem base nas relações lógicas do texto e combinações de frases, combinações de parágrafos que vão vão te levar a uma informação que não está ali exatamente escrita. Mas você pode chegar até lá por causa das relações lógicas das frases. Então essa é uma forma de chegarmos ao pressuposto. Então, a outra forma de chegarmos são elementos gramaticais, como esse, por exemplo, o artigo definido é o elemento gramatical,
que carrega um pressuposto. E aí o pressuposto de que aquele ser, aquele projeto que ele apresentou com o artigo definido já era do conhecimento do leitor. Então aí se o primeiro parágrafo tivesse citado um projeto com o artigo indefinido no primeiro parágrafo e lá no segundo parágrafo viesse agora com o artigo definido, isso já teria outra explicação, porque seria a retomada do projeto citado no primeiro parágrafo. Isso não aconteceu no texto da questão, porque o texto da questão apresentou a penitenciária construída da Bahia, etc. Então, no segundo parágrafo, que tivemos a tal penitenciária que faz parte do projeto oitocentista, e aí por isso que pressupomos que o leitor já tinha que ter esse conhecimento. Ok? Então presta atenção. Ok, gente? E aí vocês coloquem as dúvidas aí no comentário, eu vou ler todas e depois eu vou responder. Agora voltando aqui sobre que é preciso a gente perceber que pela história, né, qual que é a história inventada, né, do autor para o texto que vai nos levar ao entendimento textual. Vamos lá. Agora nós temos o próximo. Aqui já foi. Registro. Opa. Volta aqui. Registro de linguagem e variações linguísticas. O que vocês pensam que é? O que vocês pensam que é um registro? Peraí, deixa o professor tomar uma água aqui, porque eu também sou filho de Deus. Tomar uma água aqui, pessoal. É água, hein? O que vocês pensam que é um registro? Um registro de linguagem? Alguns já colocaram aí, né? Variações linguísticas. Esse é fácil, né? Variação. Olha só. Vamos lá. A variação linguística diacrônica. E aí nós temos que, no caso, a palavra diacrônica, ela vai significar o quê? Ela ocorre ao longo do tempo. Então qualquer língua tem mudanças ao longo do tempo, exceto línguas mortas, como o latim, por exemplo. Então, o linguajar de uma época, principalmente quando a coisa está longe no tempo, nós percebemos essa diferença. Se nós pegarmos um livro antigo, nós podemos ver que, como a obra do padre Antônio Vieira, quase 500 anos atrás, nós percebemos o quê? Diferenças na escrita, na organização dos textos, até em significados de algumas palavras. E aí que não são o mesmo sentido de hoje e eram usadas com outro significado. Isso é uma variação histórica. Tem variação na ortografia, na organização das frases, na escolha de palavras usadas. Então nós podemos perceber o seguinte, olha, tanto palavras antigas são modificadas, são reinterpretadas, como palavras novas. Nós podemos ver que existem algumas palavras na gíria dos jovens que são usadas que pessoas idosas não entendem. E algumas palavras que idosos utilizavam na época e aí os jovens talvez não entendam, se não tiver um dicionário perto.
Então olha só essa frase, deixa essa frase para vocês verem, olha só. Talvez vocês não entendam tudo. A doutrina que eles zombam, a doutrina que eles desestimam, essa é a que lhes devemos pregar, e por isso mesmo, porque é mais proveitosa e a que mais hão mister. E aí? O que é isso aí de mister? Se alguém sabe inglês aí, sabe que mister é senhor em inglês, mas não tem nada a ver. Esse mister é português mesmo, né? Mister significa necessário. Melhorou aí? Consegue entender agora? Então, essa frase é um trecho original do Pero Vaz de Caminha sobre o descobrimento do Brasil. Olha como que era a escrita. Então, no caso aqui, ó, esse aqui já passamos, diacrônica, deixa eu ver aqui. Variação geográfica e diatópica. Por exemplo, esse aqui a gente vai falar depois. Mas vamos voltar nessa aqui, olha. A doutrina que eles zombam, a doutrina que eles desestimam, que eles não estimam. Essa é que devemos pregar. É de um padre essa frase. Por isso mesmo é mais proveitosa, porque a que há de mais necessário, por exemplo, como se fosse ele falando assim, a que há de mais necessário. Por isso que é proveitosa. Variação diacrônica, nós já falamos. Variação geográfica, interessante, né? Por exemplo, essa frase aí, esse trecho, olha só que interessante. Um gaúcho de 27 anos, de Porto Alegre, se manifesta ao falar do folclore do Rio Grande do Sul. Se tu não conhece e não teve a oportunidade de conhecer as tradições e o folclore gaúcho nessa festa, neste rodeio, tu vais ver tudo o que o Rio Grande do Sul tem em termos de folclore, de lenda, que são coisas que tem bastante. É bastante bonito de se ver aquele pessoal pilchado, que o gaúcho cultiva muito isso. Pilchado é aquele pessoal assim que tu vê, ele tá. Vou usar um termo para te me entender melhor. Uniformizado, ou seja, camisa branca, lenço vermelho no pescoço, chapéu de barbicacho, uma boa guaiaca, bombacha e o xiripa. E aí? Entenderam tudo, né? São trajes usados no Rio Grande do Sul. Então lá eles têm os nomes. Um tipo de calça tem um nome, o tipo de lenço tem esse outro nome, um tipo de chapéu com aquele negócio tem outro nome, um tipo de cinturão também é um outro nome. São todos nomes de roupagens do pessoal de lá. Então é interessante, né? Interessante pensar que várias partes do Brasil têm como se fossem outros idiomas. Então, a variação social ou diastrática. Então, a língua, antes de começar com essa aqui, só falar por exemplo, eu tinha um texto que eu tinha colocado do Pero Vaz de Caminha, eu acho que eu não coloquei, viu?
E é interessante porque ele traz o português antigo, português arcaico. Mas aí então, bom, a variação chamamos de acrônica, né? Vamos lá. Então, olha só, nesse caso do Nordeste, cada região vai ter esse ritmo, né? Também modos de falar, se ouvimos alguém do Norte, alguém do Nordeste, né? Por exemplo, a letra T, ali no Nordeste, em vez deles falarem ti, igual a gente fala aqui em Minas, eles falam ti, ti. E aí parece um pouco... Tem idiomas que o som do T é ti, né? E tem o ti também. Então depende muito. É interessante isso, pensarmos, né? Então é um regionalismo que é uma visão diatópica ou geográfica. E aí você vê palavras que só, mesmo na mesma região, o pessoal vai entender, como xiripa, por exemplo, aipim, mandioca, né? São variações do texto. Então aí são regionalismos, né? No Nordeste, em algumas regiões, né, eles chamam cuscuz, e o mesmo nome, em Goiás, por exemplo, não vai ser exatamente a mesma comida. E aí em Goiás o cuscuz é um milho mesmo, no Nordeste o cuscuz é mais forte, com uma carne seca, que eles chamam de jabá, bem forte, né? E aí essas variações regionais, né, geográficas também chamada diatópica. Então vamos para o próximo. Agora sim, variação social ou diastrática. A diastrática é de estratos, de camada social para outra. E aí a variação linguística ou social de estratos, nós vamos ver que a língua ela vai variar conforme a classe social. Gírias, jargões, né, termos técnicos que têm usos diferenciados em cada classe, faixa etária, também vai mudar o uso da língua. Cada faixa de idade, por exemplo, minha avó disse uma vez que fulana caiu com a moranga no chão. É muito engraçado, assim, ninguém usa essa palavra mais, mas significava glúteos antigamente. Então é muito engraçado, assim, tem umas palavras que não usa mais. Elas têm esse sentido, mas não são usadas. Então, por exemplo, não coloca muita água, senão fica desenchabido. O que é isso, desenchabido? É uma palavra que não usa mais. Desenchabido, sem gosto, sem sabor. Não coloca muita água na comida porque fica desenchabido. É uma palavra que a gente não usa mais, né? Então a profissão também vai ter essas variações. Alguns termos são típicos de uma profissão ou de outra, e então a variação social da língua, uma variação de status sociais. Então nós vamos chamar isso de variação diastrática. Nós podemos perceber, por exemplo, a fala de uma pessoa, nós somos em 5 e uma de criação 6. Dois homens, 4 mulheres, comigo né. Então, quer dizer, é um tipo de fala que a pessoa já tem ali uma fala menos preocupada, uma fala menos com menos vontade de saber se está certo ou se está errado. Ela só está falando no dia a dia. E uma fala de outra pessoa, que a gente pode perceber que é diferente. Por exemplo, a paz e a guerra são dados que aparentemente sempre se verificaram na experiência histórica. No entanto, estamos diante de uma situação inédita em que, na verdade, o risco de desaparecimento pela força das armas nucleares é real. Veja que nós podemos perceber que essas duas falas possuem grandes diferenças, né? Olha, uma fala é mais casual, a outra
ela vai ser mais, como se diz, é uma fala de norma culta, né? Isso mesmo. Então, por exemplo, dependendo ali talvez da cultura, talvez do que a pessoa estudou ou não, do ambiente, né? Então o tipo de fala vai modificar. Até em países de português, né? Por exemplo, Angola é um país que fala português, mas o português deles parece um pouco mais puxado para o lado de Portugal. Interessante, né? E aí tem o português de Moçambique, tem português de Portugal, tem o nosso, do Brasil. Então são variações. E ainda dentro do nosso Brasil nós temos outras variações do português, né? Então é necessário, por isso é importante, essencial, né, que nós respeitamos o coloquialismo das línguas, né, suas regionalidades, porque quando viajamos para o interior, em algum lugar mais pacato, mais tranquilo, geralmente uma roça, um interiorzinho, nós temos que nos adaptar para conseguirmos ser mais socializados. Isso é importante, manter a riqueza linguística de cada região do Brasil. É importante nós percebermos porque numa linguagem a função comunicativa, seu valor social, a gramática é essencial estudar também. Então, para que nós possamos conhecer a norma culta, padrão formal da língua, escrita para as provas, concursos, Enem, etc. E devemos também saber separar os momentos de lazer, modos distintos de comunicação. Por exemplo, se você estiver num ambiente ali social, numa festa, não vai ficar conversando ali como se estivesse fazendo uma redação, né? Vai falar num modo mais coloquial, mais informal, mais tranquilo. E já quando for escrita, for algo mais formal, você vai saber. Por isso que é bom estudar os dois. Tudo bem? Então o próximo aqui, vamos ver o que mais aqui que temos. A variação situacional ou diafásica. É os níveis do estilo. Esses são níveis de estilo, de estilística. Então, esse significa que nós identificamos intuitivamente cada situação possui uma linguagem que ela vai ser mais adequada. Por exemplo, se vai ser influente numa língua, é muito mais do que conhecer a gramática. E aí a fluência é quando... Desculpa. A fluência vai ser quando a pessoa é capaz de identificar em cada situação qual linguagem vai se encaixar para cada situação, uma entrevista de emprego, um tipo de falar. Você não vai falar subir para cima. Mas já numa linguagem normal, talvez sim. Né? Uma linguagem mais informal, talvez sim. O pleonasmo talvez não vai fazer tanto mal, né? Como numa linguagem mais formal. Então, nós sabemos que ali é um modo de falar, um momento diferente do jeito que conversamos em casa, com a família, é um outro modo. Uma habilidade, mesmo que de quem é fluente numa língua, no idioma. E se encontramos alguns colegas num barzinho, já vai ser outro nível de tipo de linguagem, uma variação situacional ou diafásica, então ela vai ser provocada pelas mudanças nas circunstâncias em que se desenvolve o ato da comunicação, e aí muitos fatores
eles interferem na pessoa, a fala da morte de modo diferente de um jogo de futebol. Porque o tom da conversa vai mudar. Você não vai falar, fulano morreu, com toda alegria. Muito difícil, mesmo que o cara fosse seu amigo, é muito difícil. Você vai falar, pô, o cara morreu, num tom de alegria. Geralmente a gente fala num tom mais baixo, fulano morreu, né? E agora no futebol é diferente, a não ser que seu time perca, né? Você seja atleticano, ou cruzeirense, não sei. Eu torço pro América. Eu acho que eu sofro mais que vocês. Mas geralmente o time ali, o tom é alto, é alegre, né? Geralmente é muita alegria. Então isso também, né, muda de acordo com o ambiente, uma igreja. Uma igreja é uma outra linguagem, né? Uma outra religião. Né? Geralmente, se você está numa galeria de arte, é outra linguagem, um tipo de... Tem gente que as pessoas falam daquela parte ali da arte, dos quadros, o jeito da pincelada. É um outro tipo de conversa. Né? Também é um tipo de linguagem. A linguagem jurídica, quando os juízes, os advogados, as pessoas ali do direito estão conversando, é um outro tipo de linguagem também. Os médicos vão conversar, eles vão falar um outro tipo de linguagem, uma linguagem mais médica. Então é o grau de intimidade, né? E é o falar com familiares, vai se diferenciar também, por exemplo, de falar com o chefe, né? É a mesma coisa, a não ser que o chefe seja muito amigo seu e assim, né, parente talvez, né? Mas é diferente. Então nós temos o grau de comprometimento também, vai interferir como um testemunho dado a um juiz. Não será a mesma linguagem que se usa numa declaração amorosa. Lógico que é diferente, né? Então aí nós temos o estilo formal, né, que ele vai ser um grau de cuidado e atenção com a gramática, respeita as normas da língua na escrita. E o estilo informal, que ele é coloquial e próximo da oralidade, da conversa, despreocupado. A gente não está muito atento ali às regras do idioma, é espontâneo e próprio da linguagem íntima e familiar. Vamos lá. Então aí nós vamos falar, primeiro assim, lembrando, nós vamos falar um pouco da linguagem, da língua, do discurso. Então a linguagem ela vai ser um conjunto de complexo de processos que resultado de atividades psicológica da psique humana, né, porque ela é determinada pela vida social, que vai tornar uma aquisição de emprego concreto de uma língua qualquer. Então aí vai usar, por exemplo, o termo que vai designar o sistema de sinais que serve de meio de comunicação entre indivíduos. Nós podemos ver que as libras é um tipo de sinais de comunicação para quem não ouve. Então a pessoa vai ver aqueles gestos ali e vai conseguir entender. Então a língua ela vai ser um sistema gramatical pertencente ao grupo de indivíduos, né, que é a coletividade de pessoas, e aí por meio de conceber para o mundo sobre o que ela vai agir. A utilização social da faculdade mental da pessoa, um tipo de linguagem. A gente pode ver que nenhum animal fala, somente os seres humanos. Somos animais racionais e aí por isso que é importante a comunicação. E aí o discurso é uma língua do ato na execução individual e como cada indivíduo tem em si um tipo de ideal linguístico, vai procurar extrair um tipo de identidade
Para cada forma de escrita, por exemplo, as pessoas têm um método de escrever diferente do outro. Então, passando para o próximo, tipo de variações linguísticas. A gente já falou disso, né? Na verdade não, olha só, é interessante. Norma culta, norma padrão, dentro dos critérios de gramática normativa. Aquela clássica. A linguagem popular, informal, coloquial, né? E aí a linguagem regional, nós já falamos, os tipos de gírias, linguagem vulgar. Então, olha só, a norma culta, norma padrão, ela vai ter um rigoroso respeito às normas da gramática, né? Por exemplo, estava um pouco ocupada naquele dia. Uma frase que está dentro do padrão da norma gramatical. Aí uma linguagem coloquial, por exemplo, informal ou popular, ela vai ter uma obediência, por exemplo, o foco é o conteúdo e a comunicação, então por isso ela não tem essa obediência tão rigorosa das normas. Nós usamos no dia a dia, com família, amigos, por exemplo. Estava meia ocupada naquele dia. Meia. Né? Então é uma linguagem coloquial. Está numa função social de comunicação entre as pessoas mais próximas. Então estava em vez de estava e meia, nós sabemos que é incorreto, porque o correto seria meio ocupada, já que o advérbio meio, o advérbio não possui variação de gênero e número, mas na linguagem informal, desde que a pessoa saiba a certa, ela pode falar à vontade, assim, um método de conversar informalmente. E tem também a linguagem, no caso, uma linguagem regional, que é o regionalismo. São variantes na fala de cada região do país. Estava meia arrochada naquele dia. Quer dizer que estava apertada. Gírias, linguagem coloquial, né, são variações entre grupos que podem surgir e pode desaparecer. Gírias são modismos, pode ser que fiquem, pode ser que não. Tava nos corre, ali parça. Rolê. Rolê é uma palavra interessante, é uma gíria, mas em hebraico, em outro idioma, significa caminho. Então, tem a ver, né? Você viu que eu peguei a mesma frase, então estou fazendo variações da mesma ideia. Tava nos corre ali, parceiro ou parça. Nos corre, por exemplo, a pessoa está trabalhando na correria. Então a linguagem vulgar, muito longe do padrão gramatical, ela foge muito das regras de ortografia, de concordância, de regência, então não respeita praticamente nada. Por exemplo, quando você vier, se ele vir, nós vai. Cruz credo. Então, não existe isso na forma culta, corrige. Quando você vier, quando você vier. Se ele vir, se ele vir. Nós vai, nós vamos. Ele pediu para mim, essa é doída, hein? Ele pediu para eu chegar cedo. Ele pediu para eu ver, porque é sujeito de infinitivo. Beleza? Então, o pra, ele é informal. Não se usa pra. Só na palavra, no dia a dia, mas na língua culta é para. Ele deve ser evitado porque senão acaba que a pessoa falando, ela erra muito. Então, geralmente é bom que fale para. Então, na redação formal, nós escrevemos a palavra completa, para, P-A-R-A, porque não encontramos em nenhum dicionário a palavra pra. E para é a preposição legítima na nossa língua.
O pra é uma forma como é que eu vou falar? Assincopada, que significa que ela é uma sílaba ou vogal do meio da palavra que foi suprimida na pronúncia. Então é uma síncope, mas é uma coloquial, é uma forma coloquial. Então na observação é que a escolha de qual registro usamos depende de você, da situação, de você pensar o que é adequado em cada situação, né? Uma língua sempre terá o conjunto de variedades de todas as são importantes e relevantes e se presta uma função social de comunicação que é prestigiar uma e denegrir outra. É um preconceito linguístico. Então vamos lá? Questão de prova. Variações. Né? A variação linguística é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos, vocabulário, pronúncia, morfologia, sintaxe. Ela existe porque as línguas possuem a característica de serem dinâmicas, sensíveis a fatores como a região geográfica, o sexo, a idade, a classe social do falante, o grau de formalidade do contexto da comunicação. Julgue como verdadeiro ou falso os itens. Então, olha só. Vamos lá. No quadro a seguir, há uma variação de termos da língua portuguesa utilizado nas diferentes regiões do país. Quando se trata de variação regional, nós estamos falando de variação diatópica. Então, só verificar nesse quadro aí. O topos diatópica é de topos, que é o local, a variação de um lugar para outro. Então, nós temos aí Nordeste, Norte e Sul. Racha, no Nordeste, é pelada, jogo de futebol. Jerimum, abóbora, no Nordeste. Sustância, energia dos alimentos. Ou você nunca viu sua avó dizer, come isso, meu filho, que vai te dar uma sustância. Aí, é um regionalismo nordestino. Legal, né? Região Sul. Campo Santo, cemitério. Alçar a perna, montar a cavalo. Guacho, animal que foi criado sem mãe. Região Norte, miudinho, pequeno. Embora, vamos embora. Levou o farelo, morreu. Levou o farelo, essa é nova, hein? Levou o farelo, morreu. Interessante, hein? Vamos lá. Então vocês acham que está certo ou está errado? Comenta aí. E tem certo, né? Porque as variedades sociais possuem diferenças em nível fonológico ou morfossintático. No nível morfossintático, nós temos que, por exemplo, plantar em vez de plantar, bom em vez de bom, problema em vez de problema, bicicleta, eu nem consigo falar, em vez de bicicleta, né? E aí no nível fonológico, né, tem-se, por exemplo, 10 real em vez de 10 reais. E eu viela em vez de eu a vi. Esse negócio de viela é muito fácil de decorar que está errado, olha só. Eu vi ela, você já sabe que está errado. Viela é uma pequena vila, um pequeno bequinho de entrar. Viela. Você vai lembrar da viela. Viela está errado. Se você vê a pessoa, eu vi uma mulher, uma moça, eu vi ela, está errado. Eu a vi, porque viela já é um bequinho ali de atravessar. Essa é fácil para você conseguir entender.
Agente fumo, essa é mais difícil, em vez de nós fomos. Então, é quantas essas variedades sociais que possuem diferenças no nível fonológico. Então, deixa eu ver se aqui é isso mesmo, que é a variação linguística, né? Então, essas variedades sociais possuem essas diferenças no nível fonológico, porque é a pronúncia e a variedade social de acordo com a classe social, faixa etária, profissão, idade. A gíria também vai ocorrer diferente. O morfossintático, que vai significar a estrutura e a organização. Aí ele misturou, por exemplo, plantar, não é um nível morfossintático, e sim um nível fonológico, porque é uma pronúncia variante de plantar. Eu vou plantar ali uma árvore. Isso é fonológico. Bom em vez de bom. Problema em vez de problema. Então a palavra correta é problema e você escuta problema para todo lado. Então bicicleta em vez de bicicleta é fonológico e a questão está dizendo que é morfossintático 10 real e não é fonológico, porque aqui o problema é a estrutura, é a questão sintática. E aí na sintaxe, um dos aspectos é a concordância. 10 é plural, então escrevemos 10 reais. E eu vi ela, no caso a gente aprende tanto no pronome que o pronome oblíquo ela só vai funcionar se for objeto indireto ou complemento nominal com preposição. Mas sem preposição ele funciona como objeto direto. O correto para a função de objeto direto é a. E o havi é o pronome oblíquo correto que para a função de objeto direto. A gente fumo, nós fomos. Então aqui, olha só, tá certo ou tá errado essa questão? O que vocês acham? Errado, né? Errado. A questão trocou o que era morfossintático com o que era fonológico. Por isso que tá errada a questão. Beleza? Vamos pro próximo. Olha essa aí, ó. A frase abaixo em que o verbo trabalhar pode adquirir sentido positivo ou negativo, conforme a situação comunicativa, é qual? Aqui se vem para trabalhar, nesta escola se trabalha duro, ela trabalha fora todos os dias da semana, nada temos feito além de trabalhar, ele trabalha muito bem a pedra em suas esculturas. Então, olha só, dá para entender, hein? A frase abaixo em que o verbo trabalhar pode adquirir sentido positivo ou negativo. Qual que vocês acham aí? O que é uma situação comunicativa? Pensa aí, contexto ao redor dos interlocutores. Né? Então vai ser aquilo que envolve, vocês me escutam, envolve a mim, envolve a cena ao redor dos interlocutores. Dizer que certa palavra do texto, como trabalhar, pode adquirir sentido positivo ou negativo conforme a situação, significa que a própria frase não determina o sentido positivo ou negativo. Então a frase em si não contém elementos para valorizar positivamente ou negativamente, porque depende do contexto de uma situação em volta dos falantes. Então, e na letra A, olha, aqui se vem para trabalhar. Tem sentido positivo e negativo? O que vocês acham? Será que alguma dessas palavras carrega um valor
positivo ou negativo para o verbo trabalhar? Não. Por quê? Ficamos dependendo de uma situação em que essa frase seja pronunciada para saber se trabalhar aqui é tomado como valor positivo ou negativo. Por isso que a resposta é a letra A. Então a letra A, o verbo trabalhar pode ser visto de forma positiva ou negativa. Não fica claro na sentença qual é a perspectiva. Então o enunciado pede a possibilidade, basta existir a possibilidade de ter um valor positivo ou negativo dependendo do contexto. E a B? Nessa escola se trabalha duro. Trabalhar nessa frase tem sentido de que trabalho é pesado, duro, um sentido negativo. O contexto é uma escola. Segundo, é qualificado o trabalho como duro, e aí essa palavra duro pode trazer um valor que podemos entender como positivo ou negativo. Isso significa que existe uma tendência para assumir um valor. E a letra C, ele trabalha fora todos os dias da semana. O sujeito da frase trabalha excessivamente, portanto podemos compreender, no sentido negativo, que algumas pessoas podem achar um exagero valor negativo e outras podem achar digno de elogio, valor positivo, e do outro modo, de todo modo, A é uma direção indicada. Na letra D, nada temos feito além de trabalhar, nós temos o quê? O sujeito da frase trabalha excessivamente, compreendemos um sentido negativo. A palavra nada pode carregar valor positivo, foco, disciplina, ou negativo, restrição da vida a uma coisa só, e percebemos a existência de um valor. E a letra E, né? Ele trabalha muito bem a pedra em suas esculturas. Nessa frase é enfatizado, o trabalho é muito bom, portanto, nós percebemos que o sentido positivo na fala, e muito bem, carrega um valor positivo para o trabalho dessa pessoa com as pedras na escultura. Vamos para o próximo. Então nós temos aí os elementos dos atos de comunicação, atos de fala e princípios de colaboração e relevância. Então os atos de fala, numa visão assim mais pragmática, sobre o ato de fala, a discussão se consolida com o filósofo da linguagem. Ele é britânico, John Langshaw Austin, de 1962, e com a reformulação da visão formal, mais tarde, em 1969, existe outra formulação do filósofo e escritor norte-americano John Roger Sears. Então, resumidamente, né, a teoria de Austin ela é a seguinte: se você notar uma placa que diz proibido correr próximo de uma piscina, as pessoas perceberão que é mais seguro andar nas proximidades da piscina do que correr porque a pessoa pode cair. Então, a frase de comando ela foi desenvolvida por Austin, que definiu a diferença das partes do discurso constativas, que são assertivas, que descrevem algo como verdadeiro ou falso, e performativas, que vão denotar uma ação, como duas partes separadas do discurso. Por exemplo, e na entrada de um parque, nós temos a placa que funciona até às 18, e após confirmarmos com o vigilante aqui constatamos que essa informação é verdadeira, constativa, e ao passearmos no parque, nós encontramos um homem tendo um jornal de papel que informa no título olha que onda de calor.
Porém, ao olharmos para o céu, nós percebemos tudo nublado, fazendo muito frio. Então, isso devido ao vento gelado. Então, isso significa que a manchete é afirmativa, que é uma falsa constativa. Além disso, nós podemos jogar um rolo de papel fora de um latão de lixo azul, com símbolo de reciclável, e sabemos que é papel e isso é performativa. Então, são frases que têm o objetivo de motivar as ações. Então, vamos para o próximo. Na verdade, é o ato aqui, uma frase do Austin, ele fala isso, né? O ato da fala total, o ato de fala total na situação de fala total é o único fenômeno real que, em última análise, pretendemos elucidar. Então, essa frase performativa, recicle, é pedir que as pessoas coloquem seu lixo num recipiente, no próprio, porque às vezes as próprias palavras são ações. Então, para Austin, isso eram os atos do discurso. E aí essas ações incluem ordens, promessas, pedidos, né? Porque por John Austin, o que ele fazia? Ele fazia assim, por exemplo, frase performativa. Então, na frase performativa se faz num lixo, num vaso de lixo. Por exemplo, recicle. E aí é pedir que as pessoas coloquem seu lixo no recipiente próprio. E aí esses atos do discurso vão incluir ordens, promessas, os pedidos de desculpas, condenações, avisos, alertas, batizados, casamentos. Porque para essa lei, se fulano disser, por exemplo, para o juiz de paz que não aceita casar com cicrana, o ato se tornará inválido e aí terá que ser refeito caso o casal queira casar com registro civil em cartório. Então, por exemplo, se um prefeito numa praça do município declarar que pelo poder que ele tem seja concedido, nomeado tal coisa com o nome Pátio Z, por exemplo, as palavras dele são registradas por ser prefeito. E aí aquela praça passaria a ser chamada de Pátio Z a partir daquele momento, porque podem surgir efeitos jurídicos e administrativos a partir de então. Então, desde que sejam esses atos que estejam de acordo com a Constituição Federal, Câmara Municipal, jurisprudência, que essa pessoa comum decidisse renomear uma estátua pública, o nome não mudaria. Então, para Austin, as condições de felicidade são regras performativas que podem surtir efeito, e aí a frase performativa ela tem que ter essa autoridade apropriada, que deve ser clara e de boa compreensão, deve ser possível de ser executada. Essa frase, no caso, se for a performativa, não atender a essas condições significa que não possui poder de ação. Então, é isso. Não se trata de negar a semântica formal, que é a análise do conteúdo descritivo das sentenças com seu valor de verdade avaliado conforme a correspondência com a realidade imediata. Então, para Austin, essas condições de felicidade são regras que as performativas podem surtir efeito. Então, a frase performativa tem que ter essa autoridade apropriada e deve ser clara e boa compreensão e deve ser possível de ser executada. Se a performativa não atender a essas condições, significa que não possui poder de ação. E aí, numa piscina, se muitos adolescentes agitados correm para o salão da altura, mesmo com a placa dizendo não corra,
vai demonstrar que o aviso da placa não tem poder sobre eles e terão consequências ao desobedecer, como muitas multas por os pais pagarem, impedimento de usar a piscina tantos dias, etc. Então, trata-se de saber esses usos convencionados de cada situação comunicativa e como colocar isso em prática. Então, rapidamente, nós estamos falando somente dos conceitos de fala, o atos de fala de Austin. E o conceito do ato de fala de Austin, ele sustenta que ao dizer ato locutório, também realizamos uma ação, como prometer, ordenar ou perguntar, o ato ilocutório. E aí o ato de fala total, deixa eu só tomar uma água aqui. Só um momento, por favor. O ato de fala total na situação, então no caso de ser o único fenômeno real que tem, em última análise, nós pretendemos elucidar, no caso, uma frase do Austin. E aí o Austin, ele é um dos representantes de renovação em filosofia da linguagem no século XX, porque ele propôs esse método de análise de questões filosóficas por meio do uso da linguagem entendida, com o modo de ação por meio das palavras. Né? Nós podemos perceber a pragmática que foi a corrente contemporânea da filosofia da linguagem e a função social decide parte relevante no sentido de uma sentença tem uma frase, dependendo da situação de uso, carregará um sentido diferente. Então não é uma questão de negar a semântica formal cartesiana, porque em vez de excluir, agrega. Porque é no sentido de termos um novo elemento que enriquece a compreensão. Então, vamos encarar, por exemplo, as sentenças não apenas como declarativas informativas, mas também como não declarativas, exclamativas, interrogativas, que é a teoria dos atos da fala, que faz uma perspectiva pragmática, a perspectiva de uso e de prática. Então, hoje é consenso que aprender a se comunicar em qualquer língua vai muito além da pronúncia, muito além da acentuação, da ortografia, normas de gramática, porque comunicar é saber a hora de encaixar uma pergunta, um tom de voz, como encaminhar sugestões, interação humana, e aí a linguagem está aí no contexto de inteligência mais ampla. Mais do que descrever sentenças formais e objetivas, descritivas da realidade, então vamos além do uso referencial e aí nós conectamos ao mundo dos conceitos mentais. Então essa competência ela vai se relacionar com o nosso sistema de conhecimento, né, o que reconhecemos, produzimos, interpretamos em termos de palavras e sentenças, e habilidade de leitura, por exemplo, né, já o desempenho, que é o uso desse conhecimento em situações comunicativas concretas, e a pessoa saber usar essas frases nos contextos reais e interagir com as pessoas. Então tá aí esses atos do Austin. Então ele disse isso, sentença declarativa, sentença não declarativa. Deixa eu só ver o tempo aqui. Deu quase 2 horas. A gente pode parar por aqui. O que vocês acham? Já deu quase 2 horas aí. Nós podemos parar agora. E eu vou deixar um link para vocês. Eu vou enviar no Google Class.
um exercíciozinho para vocês fazerem, facílimo, vai ser uma leitura de um capítulo, de um trecho de um livro, para vocês explicarem basicamente coisas básicas assim sobre, por exemplo, eu vou ver qual o trecho que eu vou deixar, mas é uma coisa bem tranquila de ler e tal. Não sei se vai dar umas 5 páginas, é pouca coisa. Aí vocês vão ler e vão me enviar pelo Google Class o que vocês entenderam. Coisa bem simples, tranquilo. E eu vou passar o link para vocês, beleza? Então nós terminamos por aqui. Aí se vocês tiverem dúvida, podem deixar as dúvidas aí que eu vou responder, ok? Então eu agradeço demais, pessoal. Estou muito feliz por estar com vocês. E olha, um abraço no coração, um beijo e tchau!